Tarde, Raul. Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui para falar de um assunto muito chocante, né? Que é esse transtorno do espectro autista. Então, se você tem um filho com hipótese diagnóstica de autismo, ou um conhecido, ou se você é uma professora, ou se você é uma avó, esse vídeo é para você. Bom, gente, então assim, meu nome é Bianca Brasil, né? Do Instituto Bianca Brasil. Eu trabalho com os dois lados da medicina, ocidental e oriental. E hoje estou aqui para falar um pouquinho dessa questão do autismo para vocês, né? A minha vida ela é muito engraçada, porque a minha filha, com 8 anos, minha filha mais velha, teve uma doença gravíssima, e aí eu tive que ir atrás, me formar, me especializar, porque ninguém conseguia cuidar dela, né? Os maiores especialistas que a gente tem aí na América Latina não conseguiam tratar a doença dela. E aí eu consegui apoio de alguns médicos do GRAAC maravilhosos e fui me especializar em medicina chinesa para esse tipo de doença. Ela foi curada, deu tudo certo. Depois, no meio disso, eu desenvolvi aí o transtorno do pânico. E aí fui me especializar nisso, né, em medicina chinesa também, e fiz a minha especialização em psiquiatria para poder me cuidar e a partir disso conseguir cuidar de muitas pessoas. Hoje eu tenho muitos pacientes, né, que chegam aqui com transtorno do pânico, com sintomas graves. E aí, de repente, quando a gente acha que tá tudo bem, eu tive outra surpresa, tá? Então, eu tive meu filho, Ricardo, lindo, né, em 2018. E ele nasceu e ele chorava demais, chorava demais, chorava demais. Tanto que assim, ele não conseguia, o pessoal do berçário não conseguia ficar com ele, né? De tanto que ele chorava, era incomum que ele chorava. E aí eu pegava ali no colo, via se ele queria mamar, ele não queria mamar. Mas eu pegava no colo, parava. Se eu deitasse, começava de novo. Eu só sei que ele nasceu com escala de Apgar 9 e 10, que é uma escala que a gente utiliza para ver o quanto que o bebê nasceu bem, reativo, né? Então, quer dizer, ele nasceu ótimo, nasceu com 3 quilos e pouco, né? Nasceu um bebê super saudável. Minha gestação, eu não tive nenhuma intercorrência, quer dizer, assim, os últimos 2 meses eu comecei a ter dilatação, né? Então, assim, parecia que ele queria nascer antes, parecia que eu ia ter um parto prematuro. E por que que eu tô falando isso? Porque essa é uma questão importante sobre o autismo, tá? Geralmente o parto é prematuro. Ai, Bianca, mas é porque o parto é prematuro que a criança fica autista? Não, gente. Se ela tá dentro do espectro autista, ela não ficou autista. Ela nasceu autista, mas tem algo que a gente não consegue explicar ainda, que é o fato de que crianças dentro do espectro autista, elas tendem a nascer prematuramente, tá? Então, você já começa a pensar, "Ai, você teve um parto prematuro, foi um parto que você teve que segurar, porque o meu eu tive que segurar, tá? Era para ele ter nascido de 7 meses. Bom, e aí voltei para casa, foi parto natural, né? 2 dias estava em casa, quarto dia estava eu de volta para o hospital, né? Ele chorava demais, ele não queria mamar. E aí a gente, como mãe, eu sou aquela mãe que eu gosto de amamentar, que eu, né, gosto de ficar com o bebê, e ele gritava, esse menino gritava, e fazia os exames dele, estava tudo normal, ninguém descobriu que esse menino tinha, e aí eu só conseguia dormir sentada com ele de pé aqui. E foi mais de um ano assim, né? Passei por vários pediatras, vários especialistas, até que com um ano, né, foi diagnosticado um refluxo oculto, e nesse refluxo oculto ele já estava com gastrite, aí fizemos todo o tratamento, eu fiz o tratamento com a medicina chinesa junto com a medicina ocidental, e com 2 anos, beleza, né? Uma criança sorridente, uma criança brincalhona, muito inteligente. Gente, com 2 anos esse menino estava lendo e escrevendo em português, inglês, espanhol, tá? Aí ele foi para a escola, beleza, foi para a escola. E aí, com um mês de escola, pandemia, tá?
Então, eu quero que vocês prestem atenção nessa história, porque a gente tem que ter muito cuidado com o que falam pra gente aí fora, tá? Porque eu tô assim, com o coração em 500 pedaços. Ele tava em 3.000 pedaços, né? 2 meses atrás. Eu vou contar para vocês por quê, que agora eu vou começar a explicar por que eu já consegui juntar alguma coisa. Bom, aí estava eu, né? Era mãe solteira, 2 crianças pequenas em casa. Tive que fechar minha clínica no primeiro ano de pandemia, trabalhando online. Os primeiros 3 meses a babá não estava vindo, porque a gente estava apavorado. E eu entrei em pânico, gente. Assim, eu tive sintomas de pânico de novo, fazia anos que eu não tinha. E eu tive nos primeiros meses de pandemia, porque a primeira morte, né, que eu encarei foi de uma das minhas melhores amigas, 36 anos, super saudável, magrinha, não fumava, não bebia, né? E assim, todas as pessoas que moravam com ela tinham contato com ela, ninguém pegou, ninguém teve sintoma, e ela foi embora em coisa assim de 10 dias, né? E aquilo mexeu muito comigo, até porque meus filhos dependeram só de mim, né? E aí vem aquela coisa, meu Deus, não é por mim, mas se acontecer uma coisa comigo, quem que vai cuidar dos meus filhos? Quem vai ficar com os meus filhos? Então eu fiquei apavorada, não via ninguém, saía na porta, comprava tudo, até feira, gente. A feira é na rua da minha casa, tá? Eu peguei o primeiro domingo de pandemia, fui lá, peguei o WhatsApp de todas as barracas que eu sempre compro. Vocês podem entregar para mim, eu pago a mais, não tem problema, tá? Então nem na feira eu ia, pegava tudo com luva, com máscara, com o face shield. Ave Maria, qualquer contato que eu tivesse com qualquer um, entrava correndo em casa para lavar roupa, lavar cabelo. Até cortei meu cabelo bem curtinho na época, porque toda hora lavando cabelo, né? Não dá 2 vezes por dia lavando cabelo, secar cabelo. E, e aí, o meu filho, o Ricardo, ele pedia para colocar ABC, ABC, é, o ABC em japonês, em chinês, em árabe, em russo, em grego. E esse menino começou a falar, ler e escrever, gente. Ele escreve letra cursiva, coisa mais linda. Em turco, em idiomas assim que ele vem falar comigo e eu não sei. E ele fica bravo quando alguém não sabe. Mas até aí, ele sempre ocupado, escrevendo, gostava de brincar com massinha, gostava de brincar com bloquinho, nunca se interessou por carrinho, nunca se interessou por essas action figures, né? Tipo, esses bonequinhos de super-herói, nunca se interessou por isso aí. Era sempre bloquinho, massinho, giz, né? Que eu tenho várias paredes com tinta de lousa aqui em casa, ele ia desenhar e escrever. E até aí a gente pensa assim, bom, eu, mega nerd, passei a gravidez dele inteira estudando que nem uma louca, como sempre, né? Desde que eu me conheço por gente. Tô sempre lendo, tô sempre escrevendo, tô sempre estudando. Ah, é genético, né? E aí conversava com ele, chamava ele, normal, ele carinhoso, muito, sempre muito carinhoso, né? Mas aí eu comecei a perceber que a maioria das pessoas chamava ele, ele não respondia. E aí isso começou a me preocupar. Mas enfim, ele foi para a escola, né? Voltou para a escola no início desse ano, a professora veio me chamar a atenção, a professora do integral falou que parecia normal. E aí vamos lá, né? Vamos passar aí no neuro. Né? Já tinha passado no neuro antes, neuro falou que estava tudo normal, o pediatra falou que estava tudo normal, mas esse ano eu estava encasquetada, levei um neuropediatra no Hospital Brasil. Não vou dizer o nome do médico, mas eu vou dizer o que o médico fez. Eu levei um caderno com os desenhos do meu filho, assim, quando ele faz alfabeto, ele faz um de cada cor, ele faz em letra maiúscula, depois letra minúscula, depois letra cursiva, e foi assim, olha, doutor, esse é meu filho, é isso que ele faz, é isso que ele não faz. Mas, embora meu filho seja super bonzinho em casa, quando ele chega nos lugares, lá fora, gente, ele não para, ele não senta,
Ele quer entrar por tudo que é porta, ele quer mexer em tudo que é coisa, ele quer ler o crachá de todo mundo, ele quer puxar a bolsa das pessoas. E aí a gente entrou no consultório e ele já começou a tocar o terror, né? Aí sentei, e aí o médico com aquela cara assim, sabe? De quem não tá muito afim, falou para mim: dá para a senhora segurar o seu filho? Peguei meu filho no colo, coloquei ali, né? Videozinho do YouTube para ele assistir. E aí ele: o que que a senhora faz? Eu falei: bom, eu tenho um instituto de medicina chinesa, né? Estou fazendo meu doutorado na Unifesp. Aí ele faz assim: tá fazendo doutorado na Unifesp? Hum. Eu falei: então, doutor. Eu falei: meu filho, ele fica quieto um pouco. Ricardo, Ricardo, Ricardo. E meu filho estava assistindo o vídeo dele. Ele não olhou. Tentou fazer contato visual com meu filho, não conseguiu. Voltou para a cadeira dele. Falei: então, doutor. Ele: olha, eu não quero saber da história, não sei o que. Eu falei: mas hoje, olha esse caderno dele. Ele falou: minha querida. Ele falou: grande coisa que seu filho fala, entende, escreve um monte de línguas. Ele falou: ele não responde quando eu chamo. Ele falou: então é melhor uma criança que não sabe ler, que não sabe escrever, não é? Do que seu filho que a gente chama, ele não olha. Ele falou: então, ele falou: você faz o seguinte, você para esse seu doutorado aí, ó, esquece a sua vida, porque você vai viver em função desse menino, porque esse menino não vai funcionar na sociedade. Eu não sei se algumas ou alguns de vocês já ouviram esse tipo de notícia, tá? E assim, a mensagem dele foi tipo assim: eu não sei o que que você está se achando que seu filho tem alguns dons, né? Seu filho não funciona e você vai ter que viver em função dele. Eu pensei: meu Deus do céu. E a forma que ele falou, aí ele foi: olha, você vai ter que fazer uma avaliação neuropsicológica, eu quero isso, eu quero uma ressonância de crânio, eu quero um ECG, pediu um monte de exames de imagem, volta com o resultado e repense tua vida, tá? Porque daqui para frente você vai ter que viver para ele. Gente, eu sou uma pessoa assim que quando alguém fala alguma coisa desse tipo, como eu já encontrei, sabe, vários profissionais, médicos, advogados, numa loja mesmo, que alguém fala uma coisa bizarra, eu falo: peraí, calma aí, vamos conversar, né? Mas aquele dia, olha, me dá vontade de chorar só de lembrar. A forma que ele falou, eu fiquei destruída. Isso deve ter uns 2 meses e meio. Eu saí, eu abracei meu filho com tanta força, mas eu chorava, assim, de soluçar. Eu voltei para casa no carro, soluçando, chorando, engasgando com o meu choro. Porque eu falei: como é que uma pessoa, ele não fez um teste neurológico com meu filho? Tá? Ele não perguntou nada, ele não olhou nada, ele não perguntou sobre a amamentação, ele não perguntou sobre a gestação, nada. Tanto que eu tenho papelzinho, ele só colocou assim: mãe doutoranda da Unifesp, hipótese diagnóstica autismo ou Asperger. Foi isso que ele escreveu. E aí eu voltei para casa, me sentindo um lixo, tá? E aí eu falei: não, é meu filho, deixa eu começar a pensar, deixa eu ir atrás de alguns neuros. E nisso ele começou a ter uns probleminhas de barriga. Descobri que na escola que ele estava, né, no integral, estavam dando salsicha, coisa que ele nunca comeu, estavam dando fritura, coisa que não deu para ele, estavam dando leite condensado no bolo. Então, quer dizer, eles mandavam uma dieta pra gente que falava que era o que eles comiam lá, mas não era. Aí ele sempre teve o estômagozinho meio complicado desde que nasceu. Aí fui fazer todo o tratamento, falei: deixa ele terminar o tratamento gastro,
E aí eu volto no neuro. Aí voltei no neuro, tá? Só que nisso, gente, eu fui atrás de avaliação neuropsicológica, neuropsicopedagógica, né? 12 sessões. Eu, às vezes, fico meio cabreira com coisa barata, mas, enfim, convênio não cobre, e eles falaram que era de 10 a 12 sessões, e o mais barato aí, ó, 1.200, 1.400, 1.600 reais. Ah, tinha lugares que estava cobrando 3.600 reais. E aí? De onde você tira esse dinheiro? Fala pra mim. Aí eu falei, não, peraí, eu vou em outro neuro e eu vou resolver isso, né? Vou resolver. Fui em outro neuro, no mesmo hospital, já entrei com medo, né? Mas eu entrei com meu filho, ele falou, mãe, por favor, põe seu filho no chão, deixa eu ver ele se mexer. Aí o Ricardinho já saiu, né? Mexendo na torneira, mexendo. Ele falou, mãe, ele não vai se machucar. Fica tranquilo. Agora eu quero conversar com você. Enquanto eu tô conversando com você, eu vou observando o que ele tá fazendo. Dessa vez nem levei caderno, nada, né? Porque eu falei, bom, quer nem saber. Ele foi um doce de pessoa. Aí eu expliquei, né, pra ele a história do Ricardinho e tal. Aí ele falou, bom, mãe, ele falou, pode ser que ele esteja dentro do espectro autista, né? Ele falou, de qualquer forma, vamos fazer uma ressonância, vamos fazer não sei o quê, pedir um monte de exames genéticos, né? Então, quer dizer, já é um médico que já sabe o que pedir, né, em relação ao autismo, porque às vezes a gente consegue achar algumas coisas aí nos exames de sangue. E falou, mãe, ele tem que começar a terapia ABA ontem, independente do diagnóstico. A terapia ABA, que vai ter fono, né, vai ter psicopedagoga, tal, tem que começar para ontem. E eu, terapia ABA. Beleza, vamos buscar terapia ABA. Saí de lá, marquei os exames e fui atrás da bendita da terapia ABA. Convênio cobre? O meu convênio não cobre. Beleza. SUS, março do ano que vem. E nós estamos em setembro. Aí fui procurar, né? Vamos pagar, vamos ver. E tava lá, de 20 a 40 horas. Aí fui ligar. Gente, liguei para todas as clínicas em Santo André e em São Caetano, que é perto de onde eu moro, aqui perto de São Paulo. 20 a 40 horas, dependendo do diagnóstico, dependendo da avaliação deles lá. E o mais engraçado é que a avaliação é com a mãe, não é com a criança, para definir se a criança precisa de 20 horas ou 40 horas de tratamento. Porque assim, a gente sabe, a gente é mãe, muitas vezes a gente usa um óculos cor-de-rosa para ver os nossos filhos, né? Então era 200 e não sei quanto, avaliação com a mãe. E aí, então assim, para mim aquilo já não fez sentido, tá? Depois, quanto que é? Gente, entre 150 e 300 reais a hora. Vamos fazer as contas? 20 horas por semana no lugar mais barato, a gente está falando de 3.000 reais por semana. Quem tem isso? Fala para mim. Eu tenho muitos pacientes que têm isso. Eu não tenho 3.000 reais por semana para fazer tratamento terapia ABA com meu filho. Então, assim, sabe quando você vai procurando e você vai falando, meu Deus, e não é que a gente está com uma epidemia, não é que a gente está com uma explosão de autismo. O autismo sempre existiu. A questão é que hoje as pessoas estão olhando para ele e estão diagnosticando. Por isso que a gente tem um número tão alto. Tá? Então não é poluição. Não, não tem a ver com o ambiente. Tá, gente? Tem a ver com. Antigamente não se diagnosticava, né? Bom, enfim, chorei de soluçar e tomei uma decisão. Depois de chorar e ficar com o olho desse tamanho, gente, no outro dia eu fui atender e falei com minha paciente, falei, não liga não, tá? Eu chorei acho que umas 8 horas ontem.
Falei, quer saber? Quem que pode fazer essa terapia? Qualquer um, tá? Tem certificação para pai e mãe. Aliás, pais e mães e professores, tem certificações gratuitas, tá? O SUS do Paraná, tá? Se vocês entrarem no site do AvaSUS, AVA-SUS, vocês vão encontrar lá, tá? Tem um curso que aí eu passei para minha cunhada, porque eu tenho um sobrinho que tem um autismo um pouquinho mais grave do que o meu filho. Só que assim, autismo entre aspas, tá, gente? É uma hipótese diagnóstica, tá? Porque às vezes eles mostram uma das questões muito forte e outras não, e a gente precisa esperar um pouquinho, não para tratar, tá? O tratamento, a terapia tem que começar o quanto antes. Mas para você fechar um diagnóstico de autismo, sabe por quê, gente? Porque os nossos filhos ficaram trancados em casa por 2 anos. A gente não tem ideia do quanto isso impactou, né? Ou vai impactar a inteligência emocional deles, ou o potencial de socialização deles. A gente só vai saber daqui a uns 10 anos, tá? Então, não é pressa, gente, de fechar diagnóstico de autismo. Aliás, a gente não tem que ter pressa, não pode ter pressa para fechar diagnóstico nenhum quando a gente fala de saúde mental. Isso eu aprendi, ó, lá em 2011, quando eu estava fazendo minha especialização em psiquiatria. Diagnóstico neurológico, psiquiátrico é uma coisa muito delicada, tá? Ainda mais quando o diagnóstico ele vem de comportamentos, né? E a gente saindo de 2 anos dessas crianças trancadas dentro de casa é muito complicado, porque a gente não sabe até que ponto eles não têm essa inteligência social devido aos 2 anos, que era para eles estarem brincando, era para eles irem no parquinho, e eles estavam dentro de casa, com pai e mãe trabalhando, tá? E aí, assim, durante muitos anos, né, dizia-se que o autismo era culpa da mãe, que a mãe odiava o filho, que a mãe. Gente, ele é o meu bebezinho, meu único menino. Eu vivo e morro por esse menino, né? Então, a gente, como mãe, a gente também precisa ter carinho com a gente, porque não é fácil receber a notícia de que o nosso filho pode ser autista. Eu estou no meio do meu doutorado, eu estou me levantando com a minha empresa, porque foram 2 anos assim muito complicados em função da pandemia. E aí, quando a coisa parece que vai começar a caminhar, aconteceu isso. Bom, resumindo, qual foi a atitude que eu tomei? Fui fazer minha primeira certificação gratuita no AvaSUS, tá bom? Depois fiz a minha segunda certificação. Então, assim, coisa de 2 semanas, gente. Domingo, sábado terminava meus atendimentos 6 horas da tarde, ficava até meia-noite no computador, todo dia até meia-noite no computador, fazendo curso, entendendo. E olha que incrível, depois que eu fiz esse gratuito do AvaSUS, gente, meu filho sempre falou assim, ó, você quer ver desenho? É porque ele estava falando que ele queria ver desenho. Você quer comer pãozinho? É porque ele queria pãozinho, né? Então tudo ele falava assim: você quer dormir? Então quando ele falava isso, a gente sabia que ele queria dormir. E aí, no primeiro dia de curso, tá? Desse do AvaSUS, que é gratuito, eu vou procurar o link, eu vou colocar o link aqui na descrição para vocês. Eu apliquei 2 técnicas com ele, gente, mas na hora ele começou: eu quero pãozinho, eu quero ver outro desenho, eu quero não sei o quê. Eu falei, meu Deus, virei pro meu marido e falei, você viu isso? Né? E aí a gente começou a aplicar algumas coisas. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês de outra técnica, né? Que a gente fez uns slides no PowerPoint, meu marido fez, né? Colocando foto e escrito de manhã, desde que ele acorda, tudo que ele tem que fazer, né? Porque tem dia que ele grita e não quer escovar os dentes, tem dia que ele grita, não quer fazer xixi. Foi colocar lá. Aí ele levanta, bom dia, hora de fazer xixi, hora de escovar os dentes. Aí, quando ele vê que ele faz, aí eu mostro lá, escovar os dentes. E agora?
que você vai fazer agora? Agora eu vou brincar, né? Então, assim, e independente de autismo ou não, se eles têm alguma deficiência intelectual ou não, o cérebro é muito plástico, gente. Ele tem uma coisa chamada plasticidade, né? Então eles conseguem aprender. Por isso a urgência de começar o quanto antes. Então, mães, professores, façam esse curso, são 20 horas, ele é grátis. Você vai estar cadastrado lá como uma pessoa que tem essa certificação, é muito importante. Mas depois, gente, vou fazer vídeos contando de outras coisas que ninguém nem imaginava que era autismo, né? Que podia apontar para um autismo que meu filho apresentou. Por quê? Porque depois desse diagnóstico, eu comecei a buscar também na medicina chinesa textos de 1000 anos atrás, 1200 anos atrás, 2000 anos atrás, que já falavam do autismo e do porquê, e a medicina chinesa, como sempre, tem respostas espetaculares. E aí eu comecei a perceber que meu filho tinha outros sinais desde que ele nasceu, mesmo parecendo ser uma criança típica, tá bom? Então, o que que eu digo para vocês? Ó, aí achei, depois estava, porque assim, você compra um curso, né, gente? Aí lá no Instagram, no Facebook, só aparece coisa daqui. Comecei a minha pós-graduação em aba, né? Já comecei a aplicar para minha certificação internacional em aba, tá bom? Que é essa terapia comportamental que a gente aplica também nas crianças com espectro autista, mas não somente, né? Qualquer problema de comportamento, porque eu pensei assim, gente, um dos cursos eu paguei 200 e pouco, o outro foi gratuito. E após, você paga o quê? 300 e 400, 300 por mês? Faz as contas, para quem ia pagar 3.000 por semana. Ainda ter que levar, tava lá, não podia trabalhar, não podia cuidar da casa. Quanto que isso ia me custar? Nem vendendo a alma pro esquerdão eu não ia conseguir, né? E aí eu falei, gente, vai sair muito mais barato. E eu que tô vendo meu filho, vou aplicar. Conversei com a minha cunhada, né? E ela falou, Bi, ela falou, eu tirei ele. Ela falou, eu tinha conseguido gratuito, mas eu tirei ele. Ela falou, porque a fono vinha me perguntar como eu fazia para ele melhorar, porque não é desmerecendo, tá, gente? Mas infelizmente os profissionais estão muito mal preparados. E uma mãe, uma professora de escola já está preparada para muita coisa. Se você agregar, né, isso ao seu currículo, se você agregar isso para todo o conhecimento que você já tem do seu filho, dos seus alunos, você faz milagre, tá bom? E aí, para fechar, ontem achei um curso maravilhoso que dá todos os instrumentos da avaliação psicopedagógica. Então, quer dizer, aquela avaliação de 12 semanas que ia pagar mil e não sei quantos reais, comprei por 179. Tá tudo aqui. E quem vai aplicar no meu filho sou eu, quem vai ajudar o meu filho sou eu, como eu fiz com a minha filha e como eu fiz quando eu tive um problema. Então, dica para vocês, gente, quando vocês têm um problema, peguem esse problema na mão de vocês e se responsabilize por eles. O corpo, o cérebro, a mente, as emoções são de vocês, né? Ou dos seus filhos, que são aqueles por quem você é responsável, seus alunos, que você também é responsável por eles, tá? Então pegue isso na mão. Vou colocar o link aí embaixo. Vou colocar o link de uma formação bem legal, tá? Para quem quiser fazer a formação. Ah, mas eu vou sair, você que não é da área da saúde, vai sair atendendo outras crianças? Não, mas com certeza você vai poder ajudar, você vai poder dar uma palestra na escola do seu filho, você vai poder falar com as professoras, você vai poder postar coisas legais no Instagram e falar para vocês, gente, é uma terapia super simples. Você falar, ah, não é possível que essa coisa idiota vai resolver esse problema que parece que meu filho não resolve. Resolve. Por isso que eu sou apaixonada pela ciência, pela pesquisa e pelas pessoas que dão a vida por buscar resposta para melhorar a nossa condição de vida. Porque hoje a gente está falando de quê?
o número de autismo, né, de autistas diagnosticados é muito alto. E o que que isso significa? Que lá na frente, daqui 20 anos, a população autista vai ser bem grande, né? E aí, como é que vai fazer? Eles têm que aprender a sobreviver, a se virar, né? A ter uma qualidade de vida, poder se relacionar, ter uma família, se eles quiserem, tá bom? É só encaminhar eles direitinho, beleza? Gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem. Eu vou falar para vocês de uma coisa muito importante sobre o autismo no próximo vídeo, tá? Que é um sintoma físico que faz toda a diferença e que de repente você pode diagnosticar o seu filho muito cedo. E quanto mais cedo você faz esse diagnóstico, melhor. Mas se não foi cedo, não tem problema. Tá bom? Porque o nosso cérebro, ele gosta de mudar, ele muda, ele se adapta, tá bom? Olha, a gente tem um tesouro aqui dentro e não achem que uma criança com transtorno de espectro autista não tem, porque eles têm esse tesouro e às vezes algumas partes desse tesouro são muito mais valiosos do que de pessoas que a gente chama de normais. Beleza? Então fiquem com Deus, muito amor, muito carinho, muita luz para todos vocês que são ou convivem com pessoas que estão dentro desse espectro e podem contar comigo. Olha os links aí embaixo, compartilhe o vídeo e a gente se vê no próximo. Beijo, gente. Obrigada.